Bom, nós vamos começar hoje uma série e essa série tem como objetivo responder a seguinte pergunta: como me tornar um trader profissional? Tá? Aqui comigo, aqui do meu lado, está a minha filha, Carol. Dá um abraço pessoal aí, Carol, manda todo Oi, mundo aí. gente! Ok, então a Carol vai participar deste treinamento junto comigo. Tá? Basicamente porque ela quer se tornar uma trader profissional, então ok, vou tentar orientá-la e praticamente esse treinamento vai ser exatamente como se eu estivesse conversando com ela, passando as principais recomendações que um trader tem que fazer na sua vida para buscar se tornar um trader profissional. Em primeiro lugar, eu já quero deixar bem claro para vocês o seguinte: é impossível que eu mostre para vocês como se tornar um trader profissional em vídeos de 10 ou 15 minutos. É impossível, isso não existe. Então esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos. Pega aí um café, senta aí, vamos começar a ouvir o que a gente pode estar passando para vocês em termos de experiência, em termos de conhecimento. Eu estou no mercado desde 1998 operando, então algumas coisas eu já vi que funcionam, outras coisas eu já sei que não funcionam. Eu vou tentar atalhar esse caminho para ela e também para vocês. Espero que seja útil toda essa conversa que nós vamos estar realizando nos próximos dias. Este é o primeiro vídeo, tá? Então eu vou começar hoje daquilo que é o mais básico possível, para que então a gente consiga, à medida que vocês tiverem o mesmo conhecimento nivelado, a gente consiga avançar para as táticas e técnicas um pouquinho mais sofisticadas. Primeira coisa que eu vou colocar aqui na tela, e assim, à medida que ela tiver alguma dúvida, ela vai colocar as dúvidas dela e, obviamente, depois vocês podem colocar também as suas dúvidas na parte de comentários ali do vídeo. Não se esqueçam de dar o joinha e não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque basicamente estando inscritos com aquele sininho do lado, quando eu largar um novo vídeo, vocês imediatamente serão contemplados e avisados que isso está acontecendo. Certo, gente? Bom, primeira coisa que eu pedi para que a Carol fizesse na semana passada, antes que ela olhasse imediatamente o gráfico, a primeira coisa que eu pedi foi: você vai pegar um papel milimetrado grande e você vai começar a desenhar os candles com máxima, mínima, abertura, fechamento, máxima, mínima, abertura, fechamento, máxima, mínima, abertura, fechamento. Para que então você consiga fazer o quê? Para que você consiga aprender de fato o que é um gráfico, como ele se constrói, como ele é desenhado e mais do que isso, para que você consiga entender a amplitude dos candles, a movimentação das barras, o que é uma sombra inferior, o que é uma sombra superior. Porque percebam, no momento que você recebe todas essas informações prontas, feitas pela plataforma, você não está raciocinando em cima de como é que aquele candle está se formando. É mais ou menos como você estivesse utilizando uma calculadora para resolver um cálculo matemático. Você não está pensando em como é produzida aquela multiplicação ou aquela divisão. Você apenas aperta os botõezinhos e está com tudo pronto. Então eu pedi que ela fizesse isso. Ela fez. Ela fez logo de cara em cima do gráfico de barras, o que eu entendo um equívoco. Já levou uma puteada por causa disso. Não se faz o gráfico de barras. Eu pedi que ela fizesse de candles. Por que tu fez de barras? Conta aí pra gente. Então, é que assim, Isso é primeiramente... Itaú, né? Gráfico diário. Primeiramente não me foi especificado. Ah, que Eu tipo tenho que que é? deixar essa reclamação. Não foi especificado qual dos tipos eu devia fazer. Então eu olhei os de base e eu pensei, gostei, achei legal, vou fazer assim. Tá. Mas enfim. Por que tu gostou do gráfico de barras? Porque o Por gráfico quê? de barras é esse aqui, ó. É. Esse é o gráfico de barras. Uhum. O que tu viu de vantajoso nele? Assim, Deixa eu botar aqui a tela, que não tá vendo. Agora vão ver. É. Isso aqui, esse é o gráfico de barras. Uhum. Vou dar um zoom para a gente poder chegar um pouco mais perto. Então esse é um gráfico de barras. O que tu viu nele que tu achou interessante? Assim, em um primeiro momento, eu achei mais fácil eu conseguir perceber a amplitude do candle e também ver onde é que foi tipo, a abertura e o fechamento. Eu achei mais fácil pra mim, tipo, entender ele assim, do que vendo os candles. Porque eu tava meio confusa, o que era a sombra, o que era, enfim, mas... Ok, entendi. Então, a leitura dela,
quando ela olhou o gráfico de barras, é que quando tu olha o gráfico de barras pela primeira vez, realmente fica fácil tu ver quando você tem um candle amplo, como esse daqui, uma barra ampla, como essa, e ao mesmo tempo também fica fácil de localizar quando você tem uma barra extremamente estreita, como esta. Esse tipo de barra mais estreita é importante que a gente perceba quando ele acontece. Por quê? Porque justamente antes das barras amplas, nós teremos barras estreitas. Então, realmente, nesse sentido, ela está correta. Uma das grandes vantagens que o gráfico em barras tem em relação ao gráfico de candles é que a gente consegue ver com mais clareza a volatilidade que aquele candle especificamente, que aquele dia especificamente teve. Outra coisa que é bastante interessante dentro do gráfico de barras é que tu consegue colocar uma maior quantidade de dados em uma página menor. Então isso realmente também ajuda muito o desenho de todas as coisas que a gente consegue ver imediatamente aqui no caso que ela fez. Tá? Então a gente consegue ver as barras, consegue ver o rompimento do topo, consegue ver inclusive os inside bars que estão circulados, certo? Então sim, nesse sentido eu entendo por que ela defendeu a ideia de gráficos em barra. Mas novamente falando, se a gente coloca isso daqui através de gráficos de candle, que é isso aqui, a gente percebe, a gente também consegue perceber o aumento na volatilidade de uma barra grande, porque a gente vê uma vela enorme realmente. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver também as velas um pouco mais estreitas. Mas isso se nós estamos acostumados a olhar. E isso é a primeira coisa que eu pedi que ela fizesse. A primeira coisa que eu pedi que ela fizesse foi justamente acostumar os seus olhos a procurar barras estreitas e acostumar os seus olhos a procurar barras amplas. E aí tem um outro detalhe importante. Quando você observa, por exemplo, uma situação como essa, em que você está ali desenhando o seu gráfico na tela, no papel milimetrado, e você vê essas sombras inferiores aqui e aqui, elas estão tocando que região? Se você desenhou o gráfico, você sabe que essa região aqui foi um topo. Então você vai perceber, olha essa sombra aqui inferior e essa sombra inferior tocando exatamente essa região de topo. Olha então como esse preço aqui, que seria 27,13, é uma zona importante de preço. E olha como mais adiante foi também sentido aqui essa mesma região. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? À medida em que vocês começam a desenhar os seus gráficos, vocês começam a pensar a respeito. Olha, se tu olha essa informação aqui, sem ter feito o desenho do gráfico, literalmente passa batido para a gente que essa região tinha sido esse topo aqui. Agora, se você desenhou isso no seu gráfico milimetrado, você está sabendo exatamente onde você desenhou os topos, as máximas e as mínimas anteriores, e você começa a perceber, então, essas regiões como fortes regiões em que o mercado fez alguma pressão de compra ou alguma pressão de venda e que o mercado, então, fez uma possível inflexão naquele ponto específico. Então, essa é que é a grande vantagem de vocês desenharem. Aqui ela utilizou o gráfico diário, mas vocês poderiam utilizar um gráfico de 60 minutos, ou poderiam utilizar até mesmo um gráfico, se vocês quiserem fazer uma base bem maior, um gráfico de 30 minutos, para poder realmente ganhar o feeling de mercado, ganhar aquela sensação de mercado, ganhar aquele sentimento que é extremamente importante de entender o que está acontecendo em si. Uma coisa que eu me passei para ela, tá? O gráfico que ela fez é um gráfico aritmético. O que é uma escala aritmética? Tá? E quando a gente coloca aqui o nosso gráfico, a gente vai programando ele aqui, ó, propriedades do gráfico, e ele pergunta para nós, você quer uma escala logarítmica ou você quer uma escala aritmética? Bom, eu sempre utilizo escala logarítmica, e eu vou tentar explicar rapidamente o que é escala logarítmica. Funciona assim, ó, mais ou menos, tá, Carol? Um gráfico que tem uma escala, a escala é essa parte aqui do lado de preços, tá? Um gráfico que tem uma escala logarítmica, ou melhor, uma escala aritmética, ele vai plotar a distância de 1 até 2
que é uma distância então de R$1, tá? Ele vai plotar exatamente a mesma distância, por exemplo, se fosse de R$100 até R$101. Então ele plota essas duas distâncias iguais, porque ele está considerando que houve uma variação nominal de R$1. Então esse é um gráfico com uma escala aritmética. Bom, mas se a gente pensar do ponto de vista percentual, a variação de 1 para 2 não é a mesma variação percentual de 100 para 101. A variação percentual de 100 para 101 é de 1%. A variação percentual de 1 para 2 é de 100%. Nós como traders, e nós como traders profissionais, nós iremos trabalhar em cima de escalas logarítmicas, porque nos interessa a variação percentual, já que a gente ganha em cima de rentabilidade percentual. Então eu sempre coloco a escala como escala logarítmica e não como escala aritmética, ok? Bom, esse é o primeiro conceito que eu precisava deixar muito claro para vocês que estão nos olhando em casa e para a Carol aqui também. O outro conceito que eu preciso deixar extremamente evidente é que tudo isso que nós estamos falando, ele é baseado em cima não de uma criação da minha cabeça, não, nós estamos aqui sendo suportados por gigantes que criaram teorias no passado, certo? E um desses gigantes foi o Charles Dow, que foi o sujeito que deu o pontapé inicial para a análise técnica e análise de gráficos. O Charles Dow, ele era um articulista do Wall Street Journal no início do século passado, acho que 1900, uma coisa nesse sentido, e ele começou a escrever artigos dizendo como é que era interessante olhar os gráficos, o que ele considerava importante para olhar os gráficos. E nesse cenário, olhando dessa maneira, o que ele fez? Bom, olhando dessa maneira, o que ele fez foi eminentemente criar regras. Uma das regras que ele dizia era mais ou menos o seguinte: todas as informações que nós precisamos para operar um gráfico, elas estão, para operar uma determinada ação, elas já estão contidas dentro do próprio gráfico. Ou seja, todas as informações que nós temos como necessidade para operar, no caso IRBR3, já estão contidas na movimentação de preços da IRBR3. Eu não preciso ler jornal, eu não preciso estar atualizado, eu não precisaria de ler notícias, eu não precisaria de nada disso. Tudo que eu preciso para operar IRBR3 está contido dentro do próprio movimentação de preços. Como é que ele justificava isso e por que ele justificava isso? Por causa do seguinte, basicamente. A forma como ele lia é o seguinte: qualquer informação importante que algum player, que algum investidor, que algum trader conheça sobre IRBR3, ele já vai tomar posição. Então, se eu sou um player, eu estou sabendo que vai vir uma coisa muito boa para a IRBR3, eu vou comprar antes que essa coisa venha. Se eu estou sabendo que vai vir uma coisa muito ruim para a IRBR3, eu já vou entrar vendendo antes que aconteça especificamente a sinalização ruim do papel. Então, se vocês olharem o gráfico do Dow Jones, por exemplo, antes do 11 de setembro, alguns dias antes, o mercado já tinha perdido uma zona de suporte, já tinha entrado em tendência de baixa forte, já tinha uma pressão de venda pancada, muito poderosa. Por que isso aconteceu alguns dias antes do 11 de setembro? Cara, vocês acham que Bin Laden não opera no mercado financeiro? Vocês acham que os sauditas e os sheiks, eles não têm dinheiro para operar no mercado financeiro? Tu acha que o Bin Laden, sabendo que acontecia um atentado terrorista, que ele explodiu 2 torres, ele não ia dar uma avisadinha para os amigos deles? Ó, meus amigos, negócio é o seguinte, vocês estão comprados no Dow, sugiro que vocês vendam tudo que vocês podem, viu? Porque eu vou derrubar aquela porra toda. Eu vou tacar 2 aviões naquele treco. E por isso, entrou uma pressão brutal de venda alguns dias antes do evento. Então o Charles Dow justificava isso, esse primeiro conceito dele, dizendo: tudo que tu precisa para operar no mercado está dentro do próprio gráfico, exceto os atos de Deus.
Então, a única coisa que o mercado não consegue antever são os atos de Deus. O que quer dizer com atos de Deus? Cara, se acontecer um terremoto e aí tu tem uma tsunami, uma tragédia em que centenas de milhares de pessoas morreram, ninguém tinha como saber que aconteceu o terremoto, né? Isso é uma coisa completamente imprevisível. E daí sim o mercado será pego de surpresa. Então isso é um ato completamente fora da casinha e daí realmente isso vai modificar o mercado, mas o mercado vai rapidamente pesar o que aconteceu e depois que ele pesou o que aconteceu, ele vai imediatamente se readaptar àquilo. Então, se você estiver operando em Marte, completamente afastado de todas as notícias do mundo, mas você tiver o gráfico na sua tela, você vai conseguir operar. Então, isso é extremamente importante de ser feito. Nós não precisamos e não devemos olhar as notícias. Digo mais. Se tu perguntar assim, tá, pai, mas tu nunca opera notícias? Opera. Quando? Da seguinte forma. Se o mercado começou, apareceu uma notícia boa, eu vou entrar vendendo. Apareceu uma notícia ruim na página do jornal, eu vou entrar comprando. Exemplo. Lucro recorde da Vale. Estou batendo na abertura do mercado. Estou vendendo logo que se abertura do mercado. Exemplo. Joesley Day. O presidente falou, temos que manter isso, viu? Eu vou entrar comprando na abertura do dia seguinte. E não vendendo. Então, quando aparece uma notícia ruim, eu vou procurar por compras. Quando aparece uma notícia boa, eu vou entrar por vendas. Essa é a forma como opera a notícia. O inverso do que as sardinhas fazem no mercado. Quem são as sardinhas? Bom, o que a sardinha tem na cabeça? Tu sabe o que a sardinha tem na cabeça? Não. Tu não sabe o que a sardinha tem na cabeça? Cérebro? Não, não. Na cabeça da sardinha não tem cérebro, por impressionante que pareça. Na cabeça da sardinha tem o intestino dela. Merda. Ah. Tá? Então por isso que sardinhas são muito estúpidas, são muito trouxas. Por que a sardinha... sabe como é que se pesca sardinha? Tu não usa nem isca para pegar sardinha, tu usa só um anzol. Porque o brilho do anzol na água faz com que a sardinha, porque ela é muito estúpida, ela vá lá e morda aquilo. E ela morre. Tu tá rindo, mas é assim que a gente pesca a sardinha. Como é que os tubarões pescam sardinhas no mercado? O que elas fazem? Eles largam uma notícia bonita no jornal. Lucro recorde da empresa XYZ. Isso o que é? É um anzol brilhante chamando quem? As sardinhas. Que vão entrar comprando naquilo. E aí o que o tubarão faz? Desova todas as ações que ele tinha. Pá, 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 pá. Vendendo para quem? Para a sardinhada que está comprando. Então, notícias não servem para absolutamente nada. Isso é importante de ser dito. Isso aqui é diferente, tá? De Forex. No Forex, tu vai ter vários eventos. Tu vai ter, por exemplo, payrolls. Tu vai ter várias situações que realmente produzem volatilidade no mercado. E volta e meia nós vamos ter isso aqui no mercado brasileiro também. Temos alguns dias da semana em que tu vai ter alguma notícia que vai produzir volatilidade, não mudança de tendência. O que é volatilidade? É tipo... Você explicando palavras. Tu não sabe explicar com palavras. Uhum. O que é volatilidade? Eu não sei, eu tô desenhando com o meu dedo. Desenhar com o teu dedo não funciona. A gente tem que falar as coisas para a gente poder entender as coisas. O que é volatilidade? Não sei, então. Volatilidade é amplitude de movimento. Volatilidade é uau! Uau! É aquele tipo de barra que tu fala caraca! Isso é volatilidade. Tá. Entendeu? Barras amplas. Nossa, que espigão! Isso é volatilidade. Por isso que as barrinhas pequenas são retração de volatilidade. Isso, barras pequenas são o quê? O mercado não fez nada, o mercado ficou ali, ó. Não conseguiu nem subir, nem cair. Isso é
uma barra que não foi para lugar nenhum. Não tem volatilidade, não tem amplitude de movimento. Então, uma coisa volátil é uma coisa que uma hora tá falando bem baixinho, bem baixinho. E daqui a pouco ele grita, meu Deus! Entendeu? Amplitude. Redução de volatilidade, amplitude de volatilidade. Bom, o mercado vai acontecer isso. Então, Feds, livros marrons, depois de falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ter Copom, nós vamos ter payroll. São momentos de mercado em que o mercado dá uma sacudida. Tá? São momentos importantes e que um trader profissional tem que estar atento, sim, para que ele diminua o tamanho das suas posições quando chegar perto de um determinado evento desses. Ok? Bom, voltando para cá, então, e vamos olhar aqui basicamente este gráfico, como nós estamos vendo. O segundo conceito que o Charles Down colocava para nós, e é um conceito que é extremamente importante para que todos em casa entendam, uma vez que a gente tenha entendido como é que funciona a construção de um gráfico, tá? Uma vez que a gente tenha entendido como funciona o gráfico em si, em que a gente tem os gráficos de barras e que a gente tem os gráficos de candles, nós temos um segundo conceito importante, tá? Que é os preços se deslocam em tendências. Os preços se deslocam em tendências. Ok? Só que dentro das tendências que nós vamos ter, então, basicamente, 3 tipos de tendência principais. Uma tendência que recebe o nome de tendência de alta. A tendência de alta é basicamente quando nós temos uma sequência de topos e fundos ascendentes. Perfeito. Então, isso forma uma tendência de alta. Então, a gente tem um topo, fundo, topo, fundo, ascendentes. Bom, o outro tipo de... E essa tendência, ela vai ser dividida em 2 pernas. Uma perna de alta e uma perna de baixa. Uma perna de alta, uma perna de baixa. Uma perna de alta, uma perna de baixa. Uma perna de alta. Ok? Numa tendência de alta, as pernas, elas vão ser maiores em amplitude e em tempo. Elas vão durar mais tempo e elas vão ser mais amplas numa tendência de alta do que as pernas de baixa. Então, observa aqui, ó, Carol. Isso aqui é uma perna de alta, seguida de uma perna de baixa. Veja quanto tempo dura essa perna de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 7 semanas. E olha quanto tempo foi essa perna de baixa. 1, 2 semaninhas. Então veja que durou menos tempo. E se você parar para pensar bem, a amplitude das barras brancas, eu vou dar um zoom só para que a gente consiga ver isso melhor. A amplitude das barras brancas, ela é bem maior do que a amplitude das barras pequenas. Então, quando tu vê a amplitude dessa barra, e quando eu estou falando de amplitude, eu estou falando de distância entre abertura e fechamento, abertura e fechamento, abertura e fechamento. Olha como a distância dessas 3 barras, dessas amplitudes, ela é bem menor do que a amplitude dessa barra, do que a amplitude dessa barra, dessa barra, dessa barra, dessa barra. Quando você olha as amplitudes das barras, você vai sentindo quem é que está dominando de fato aquele papel. Porque quando você tem, por exemplo, uma barra que é assim, e que simplesmente você tem uma sombra superior e uma sombra inferior, tá? O que você tem aqui de fato? Você não pode dizer que essa barra foi claramente dominada por alguma das forças. Você tem um empate técnico entre compradores e vendedores. Vamos tentar ler essa barra de uma maneira correta? A gente teve a abertura aqui, aí o mercado subiu, aí ele, no meio do dia, caiu, e voltou a subir, e fechou perto de onde abriu. Quem que dominou este dia? Compradores? Não. Vendedores? Não. A indecisão,
A verdade, a contração, a redução de movimentação foi o que dominou esse dia. Isso é completamente diferente de um dia que fechasse assim, ó. Tá vendo a diferença? Um dia que fecha sem nenhuma sombra inferior, fecha completamente acima e muito próximo da máxima. Quem é que dominou esse dia? Teve algum vendedor aqui? Cara, se teve algum vendedor aqui, ele foi atropelado pelo caminhão que passou por cima. Assim, é uma horda de compradores. Isso aqui, você lembra daquele filme que a gente viu, O Senhor dos Anéis, que tinha aquela horda de orcs caminhando? Tum, tá, tum, tá. Isso é uma horda de orcs invadindo o país. Não tem como resistir isso. Acabou, né? Tu se entrega, tu sai correndo. Então isso aqui é um movimento claramente direcional. E quando você tem, por exemplo, olha o tamanho dessa pancada, olha essa outra pancada, olha essa outra pancada aqui, olha essa outra pancada aqui, olha essa outra pancada, olha o tamanho dessas barras, isso demonstra, olha o tamanho dessa barra aqui. O que o tamanho dessa barra está te demonstrando? Quem domina há vários e vários meses esse papel, isso é um gráfico semanal, são os compradores. Os vendedores, quando eles aparecem bem tímidos, tipo assim... posso vender um pouquinho? Dá para vender um pouquinho? Dá para cair um pouquinho porque já subiu muito? Esse é o tipo de sensação, assim. Mas eles entram que nem guri cagado. Eles entram assim, tipo assim, com muito medo de vender. Eles não entram corajosos. Eles não conseguem formar uma barra brutal de venda. Então, isso já nos dá uma sensibilidade, isso já nos dá uma sensação de que as pernas de alta, elas são ascendentes e fortes, e as pernas de baixo, elas estão frágeis. Isso nos indica que quem domina este papel, basicamente, são os compradores. E isso estabelece uma tendência de alta. Mas tem um conceito importante que eu preciso passar para ti, que todo trader profissional sabe e percebe. Tá? Geralmente, o tamanho percentual dessas quedas, ele costuma ser igual. Então, se aqui, essa queda aqui foi, por exemplo, uma queda de... Não vou colocar para escrever que não pode. Digamos que essa queda aqui tenha sido uma queda de 6% de amplitude, daqui até aqui. Uhum. Tá? Essa queda aqui também tende a ser 6%. E essa outra queda aqui também tende a ser 6%. Então, o tamanho das quedas dentro de uma tendência de alta sólida tende a ser muito similar. Se eu pegar o tamanho dessa queda aqui, por exemplo, vamos pegar essa distância daqui até aqui, e eu copiar exatamente essa anotação, clonando ela, eu vou ter um tamanho de queda que vai ser muito parecido com a próxima queda que nós vamos estar observando. Deixa eu botar aqui, se eu consigo. Não sei se eu consigo fazer isso aqui, não sei se dá, acho que não. Infelizmente não deu. Então tá, então desisto. Mas a gente mediria esse tamanho de queda. Ah, deu, até deu. Ó como o tamanho de queda é igual. Ó. E aqui também, ó. E aqui também, ó. E aqui também, ó. E aqui também, ó. Então os tamanhos de queda acabam sendo similares em amplitude. E com isso, a gente percebe que a tendência está se mantendo sólida. Um outro aspecto que ajuda a indicar ao trader profissional que a tendência está sólida, qual que é? É que no recuo, nós não violamos o topo anterior. Então, quando a gente recua, a gente não viola o topo anterior. Quando a gente recua, a gente não viola o topo anterior. E no próximo recuo, se a tendência estiver realmente sólida, nós não poderemos perder esse topo. Tá? Então, isso é a forma de avaliar uma tendência sólida de mercado. Existe um outro tipo de tendência chamada tendência de lado. Não, de baixo também existe, mas vamos falar de lado primeiro. Tendência de lado, as pernas de alta são iguais às pernas de baixa. Então, é mais ou menos o que tu desenhou no teu negócio. Vamos colocar aqui para o pessoal poder ver. Isso aqui. Se a gente olhar, durante um bom tempo, as pernas de alta estão similares às pernas de baixa. Isso é uma tendência lateral. Então, o que tu capturou ali, basicamente, foi um período do mercado em que nós tínhamos movimentações de alta
em igual tempo, geralmente, e em igual amplitude, geralmente, em que o mercado fica andando dentro daquilo que muitos traders chamam de retângulo. Isso aqui parece um retângulo, concorda comigo? Seria um retângulo. Tá? Nesse cenário, nós vamos ter uma forma de atuar. O outro tipo de tendência é a tendência de baixa, em que as pernas de baixa vão ser mais amplas, mais fortes e mais duradouras do que as pernas de alta. Ok? Bom, dito isso, entendido que nós teremos esses três tipos de tendência, alta, lado e baixa, eu vou te dar rapidamente o que é o conceito para se poder operar essas tendências. E depois vamos aprofundar isso ainda mais. Dentro de uma tendência de alta, que é esse cenário que nós estamos vendo aqui, nós temos dois pontos específicos de pensar em comprar o mercado. Primeiro ponto que alguns traders usam, nós vamos comprar toda vez que romper o topo anterior. Então o cara estaria comprando aqui, o cara estaria comprando aqui, o cara estaria comprando aqui, nesse ponto. Qual que é a tua opinião sobre operar este rompimento de topos, Tomer? Eu não faço isso nunca. Eu abomino e abomino muito mais comprar rompimento de topos. Eu sei que o Gun fazia muito isso, o Gun foi um trader bastante famoso. O Gun fazia muito compra de rompimento de topos anteriores. Tem vários traders que operam compra de rompimento de topos anteriores. Eu não faço. Eu não faço. E eu vou explicar por que eu não faço. Quando você compra aqui, Carol, onde está o seu stop? O stop é o seu risco máximo da operação. Acho que seria no fundo. O stop ficaria, exatamente, ficaria nesse fundo. É um stop longo. É um stop muito longo. Ele fica caro. Então, comprar neste ponto, com o stop neste fundo, fica um stop caro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no mercado atual, que é um mercado dominado por robôs, dominado por grandes fundos, a maior parte dos rompimentos falham. O mercado tenta romper, não consegue romper. Tenta romper, não consegue romper. Então, na maior parte das vezes, porque existem muitos robôs hoje, a volatilidade do mercado aumentou. Então, esta compra aqui tem um enorme potencial de falhar, voltar a ficar aqui de lado, mastigando nessa região, e você simplesmente comprou uma falha de rompimento, você vai ficar em algum momento desconfortável com o sinal, você vai sair do trade com prejuízo. Então, eu não compro este ponto. O outro ponto plausível de se comprar seria aqui. No final da perna de baixa de uma tendência de alta. Então, você está dentro de uma tendência de alta, você vai deixar que o mercado faça um recuo dentro, então, de uma perna de baixa, e quando você localizar o final dessa perna de baixa, você compra dentro da tendência de alta. Não é comprar o recuo dentro de uma tendência de baixa. Tem muito trader amador que tenta comprar aqui. Isso aqui é problema. Tu vai estar comprando uma tendência de baixa. Não se compra tendência de baixa. Eu preciso que tu fixe isso. Fala em voz alta. Não se compra tendência de baixa. Novamente, não se compra tendência de baixa. Não existe nenhum ponto seguro para comprar uma tendência de baixa. Ah, mas Stormer, tem 550 mil sinais de reversão de tendência, eu posso comprar um pivô de alta, eu posso comprar um George Napoli, eu posso comprar um truque de entrada, não dá? Dá. Mas vocês vão estar correndo um risco muito maior. Eu não quero que você corra este risco muito maior agora. Ok? Então, a metodologia que eu vou te apresentar é uma metodologia simples, objetiva, rápida e eficiente. Certo? Com o menor risco possível. Com o menor risco possível. Por enquanto, tu ainda não dirige,
Mas quando tu aprenderes a dirigir, tu vai perceber que tem várias maneiras de nós pegarmos o carro, irmos até a praia, que fica a 180 km daqui. Tem formas extremamente conservadoras. Eu posso ir a 30 km por hora. Ou eu posso ir numa velocidade normal, 100. Ou eu posso tentar forçar a situação e botar 150, 160, 180 no carro. Se eu colocar 150, 160, eu vou chegar 5 minutos mais cedo na praia. Isso se eu não morrer no meio do caminho. Não vale a pena. Se eu for dentro do meu ritmo ali, 100, 105, 100, 105, 100, 105, eu vou chegar na praia bem. Com a possibilidade de ir muito melhor. Então o que eu vou mostrar aqui são as coisas mais tranquilas e não aquelas coisas mais agressivas. A maior parte dos profissionais que eu conheço operam um único sistema operacional, em um único papel, não ficam pulando de galho em galho e conseguem ganhar todo o dinheiro que eles precisam da vida inteira deles ali. E a maior parte dos traders amadores que eu conheço, o que eles fazem? Eles ficam tentando pular de galho em galho, tentando operar vários papéis, tentando operar várias coisas, geralmente alavancados, sem utilizar um único sistema operacional. Ok? Bom, o segundo ponto, então, este aqui, que seria comprar o final de uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta, é... Vai lá. Como que tu identifica o final da perna de baixa? Ah! Super! Como identificar o final de uma perna de baixa? Eu tô pra perguntar isso desde que tu falou. Vamos lá. Ok? Essa é uma pergunta justa. Como é que eu vou saber que acabou a perna de baixa? Porque, afinal de contas, a perna de baixa está acontecendo. Né? A melhor maneira de se localizar... Antes de eu falar disso, deixa eu abordar aqui o outro ponto. Tá? Existe, então, este primeiro ponto de compra que eu não uso, o outro ponto de compra que é possível, e vai ter um outro ponto plausível. Qual que seria? Tu deixar o papel romper o topo anterior, tu deixar ele recuar e tu comprares novamente aqui. Esse é o ponto 3 de entrada, dentro de uma tendência de alta. Você compra o pullback do último topo rompido. Você compra o pullback do último topo rompido. Por exemplo, se a gente pega esse gráfico aqui da RBR3, se nós olharmos aqui o cenário, nós diríamos que isto aqui é um topo anterior. Esse ponto. Certo? Ele foi rompido aqui, tá vendo? Esse primeiro rompimento, o que aconteceu com ele? Falhou. Depois ele rompe de novo e daí ele faz o pullback, que é um recuo. Aí tu compraria no recuo, sim. Isso. E aí você estaria comprando quando? Nesse ponto específico, quando romper essa máxima. E aí voltaria a pegar todo o movimento de alta a seguir. Então isso é uma compra de pullback. Tá? Bom, aqui como é que a gente opera a tendência de alta? Em um primeiro momento, eu te recomendaria operar apenas tendências de alta. Elas são muito mais simples, elas são muito mais fáceis, elas são muito mais objetivas. A gente está no mercado atual dentro de uma tendência de alta, então fica muito mais fácil. Mais adiante, quando o mercado entrar numa tendência de baixa, quando o mercado entrar em topos e fundos descendentes, nós vamos poder operar tendências de baixa. Tendências de lado, tá? Elas teoricamente seriam muito mais fáceis de serem operadas. A gente vai comprar aqui e vai vender lá. Exatamente. No topo anterior. E daí a gente vai comprar aqui de novo e vai vender aqui de novo. Tipo ping-pong. Exatamente. Então aqui está pensando em vender para comprar aqui embaixo. E aí é importante que eu mencione, a gente consegue ganhar dinheiro nessa queda aqui? Sim. Como? A gente vai vender o papel que a gente não tem. Então nós não estamos comprados no papel. Nós não estamos comprados no papel. Nós observamos o papel batendo numa zona de topos anteriores, que é essa região aqui. Nós vamos vender, por exemplo, 5 quilos de Petrobras a R$17. E quando ela cair aqui, digamos que aqui seja R$15, e quando ela chegar em R$15, a gente recompra. Entendeu? Então a gente vende o que a gente não tem e deixa para comprar lá embaixo, depois que caiu.
Digamos que eu tenha vendido a R$17. Digamos que eu tenha comprado aqui a R$15. Subiu até aqui, 17. O que eu ganhei? De R$15 ganhando R$2. Se eu vender em 17, o que eu não tenho, e quando chegar aqui embaixo, eu comprar em 15, quanto é que eu ganhei? R$2. Exatamente. Então a gente consegue ganhar dinheiro no mercado em tendência de alta, comprando papel barato e vendendo caro. E a gente consegue, sem dúvida alguma, ganhar dinheiro em tendência de baixa no momento em que a gente vende caro o que a gente não tem para comprar barato depois que o troço caiu. Sim, entendi. Entendeu? Tu não vai me fazer a pergunta básica? Qual delas? Como é que eu vou vender um troço que eu não tenho? Não é tipo aquilo que tu faria, tipo, garantia tua venda? Como é que a gente vende um troço que a gente não tem? Isso é que é o legal. No mercado a gente consegue fazer isso por quê? Porque, observa, se eu sou gestor de um fundo, eu sou obrigado, por regras do fundo, a manter um determinado percentual dentro da minha carteira de fundos de ações. Então eu sou obrigado a ter 10% de Petrobras, sou obrigado a ter 15% de Vale do Rio Doce. Então mesmo que eu veja que a Vale do Rio Doce vai cair, eu como gestor do fundo, por lei, eu não posso vender a Vale. Eu tenho que ficar com ela dentro da minha carteira. Mas o que eu posso fazer? Cara, eu não posso vender, mas eu posso alugar para você e você aluga a Vale de mim, pagando para a minha pessoa, vamos lá, 5% ao ano pro rata, é um exemplo, certo? E o que é pro rata? Você vai pagar o aluguel respectivo ao tempo que ficou alugado. Aí você vai alugar, eu te empresto as minhas Vale, digamos assim, e aí você vende a Vale cai dos 30 para os 25, você recompra, ganhando aqueles R$5, você me devolve as Vale que eu te emprestei, me pagando os dias que eu te deixei emprestada aquelas Vale do Doce. Então isso se chama venda alugada. Em que você aluga um papel, você vende aquele papel, depois você espera que ele caia, você compra ele mais barato e aí você entrega para o cara que você alugou. Isso tudo é feito pelo home broker hoje. Nem todos os papéis têm liquidez suficiente para ter aluguel. Tá? Então tem que ser realmente papéis mais de Bovespa. Mas com isso a gente consegue capturar movimentos de ganho quando o mercado estiver caindo. Só tem um problema nisto. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Digamos que eu estou numa tendência de alta. Tá? Eu estou numa tendência de alta. Eu decido comprar aqui, neste ponto, sem colocar stop. Então eu tiro meu stop. Então eu não tenho stop. Eu comprei o papel a R$40 aqui. Qual que é o máximo que eu posso perder? Tu não tem stop? Se eu não tenho stop. Tu pode perder, sei lá, tu vai perdendo e vai perdendo. Tu vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, enquanto ela estiver caindo, vai perdendo. Mas qual que é o máximo que eu posso perder? Tem um máximo. Todo o dinheiro que tu tem? Todo o dinheiro que tu botou. Se o papel cair de 40 para 0, digamos que a empresa quebre, entre falência, ela vai para 0. Então, aqueles R$40 que eu botei, se eu não botei stop na ponta da compra, certo? Eu vou perder os 40. Ok? Sim. Por isso que é importante ter o stop na maior parte das vezes. Tá. Tu ter ou stop ou um sinal de saída. Bom, na ponta da compra, o teu risco da operação, ele é limitado. No sentido de, tem um máximo que tu pode perder. Que é o preço. Que é o preço que tu botou, o dinheiro que tu botou. Uhum. Mas quanto é que esse papel pode subir? Se eu comprei ele a 40. Qual seria o máximo que ele poderia subir na sua existência inteira, pelos próximos milhares de anos? Não sei, é tipo indefinido. É infinito. Vai indo. Pode subindo, em coisa vai tendência de alta, em alta, 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 alta. O troço pode ir de 40 para 80, para 100, para 120, como a Emiglu 3 fez, para 1000, para 2000. Pode continuar subindo infinitamente.
Então, quando a gente opera na compra, nós temos um risco limitado, certo? Limitado no zero, no caso, se a gente não botou stop, para um potencial ganho ilimitado. Enquanto estiver subindo, o troço pode subir. Concorda? Bom, quando a gente opera na venda, quando nós estamos vendendo alugado, em que a gente pega um papel e vende aqui, no final da perna de alta, certo? Sem stop. Sem stop. Qual que é o nosso ganho máximo? Eu vendi o papel alugado a R$40. Qual que é o máximo que eu consigo ganhar? Fala! Não sei. Como não sabe? Ai, não, é muita coisa, tá? É muita coisa? Sim. Então vamos lá. Vou te perguntar de novo, raciocina e foca aqui. Esse é o problema da geração atual, eles perdem o foco rapidamente. Se eu vendi um papel alugado a R$40, tá? Tá. Qual que é o máximo que eu posso ganhar nessa operação? 40. R$40. Se o papel for para zero, é simples assim. Se o papel for para zero, tu ganha R$40. Tá. Uhum. Então, se eu vendi um papel a 40 e o papel vai para zero, Agora entendi. porque a empresa faliu, eu ganhei os 40. Não é? Então, quando eu opero vendido, eu tenho um limite de quanto que eu posso ganhar. O papel não pode cair para menos 10. O papel não pode cair para menos 5, ou menos 20, ou menos 40. Não, ele pode cair de 40 para zero. É o máximo que eu ganho. Certo? Uhum. Só que quando eu opero vendido, alugado, quando é que eu vou ter prejuízo? Pode Eu vou ter prejuízo se o papel subir. É, ele pode subir pra... Se eu vendi a 40, o papel só para 41, eu perdi R$1. Se ele só para 42, eu perdi R$2. Se ele subir para 45, eu perdi R$5. Como a gente viu, a alta, ela é, teoricamente, ilimitada, infinita. Então, quando eu opero vendido, eu tenho uma operação que tem um benefício limitado, Lucro limitado. um lucro limitado e um potencial risco Infinito. infinito. É o contrário. É o contrário. E percebe que é o contrário perigoso, né? Perigoso pra caramba, Vai porque perdendo pra cima. tu pode perder muito mais dinheiro do que tu tem. Imagina o sujeito que decidiu alugar e vender a IRB, quando ela começou aqui no lançamento, e o cara vendeu aqui, por exemplo. Ai, Essa distância daqui até aqui são 350%. O cara perdeu 350% em questão de 3 anos. Então a venda, pessoal, ela é extremamente perigosa, no sentido de que o risco da operação vendida ele é brutal, ele é enorme. Então, usualmente, na venda, a gente tem que ser muito cauteloso e tem que ter stops, obrigatoriamente. Sempre. Tá? Bom, então assim, isso aqui que nós falamos sobre tendências de alta, tendências de lado e tendências de baixa, são o segundo princípio do Charles Down. Tá? O segundo princípio do Charles Down. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar exatamente a tua pergunta, responder a tua pergunta. Como nós encontramos o final de um recuo numa tendência de alta? Onde é que a gente vai localizar o final de uma perna de baixa para poder comprar aqui, que vai ser um stop curto? E percebe, se eu estou comprando aqui, e eu, por exemplo, nesse movimento aqui em que terminou essa perna de baixa, e eu estou iniciando agora uma perna de alta, o que a gente sabe das pernas de alta dentro de uma tendência de alta? Elas são mais amplas do que a última perna de baixa. Então eu vou ter um stop curto e um alvo longo, que é tudo que a gente precisa ter para ganhar dinheiro no mercado. Quando perder pouquinho, e quando ganhar muito. Então, a ideia toda que existe atrás de um trader profissional, qual que é? A ideia toda de um trader profissional é: eu quero localizar a direção da tendência. E uma vez que ela tenha aparecido, eu quero pegar o final do movimento corretivo daquela tendência. Com isso eu vou trabalhar com um stop curtinho para botar um alvo longo pra caramba.
E aí, quando acertar aquela operação, eu vou ter ganhado um balde. E se eu errar a operação, eu vou ter perdido pouco, perdido uma colherinha. E aí eu preciso ser muito claro com vocês que estão me ouvindo em casa, antes da gente terminar aqui o que a gente está conversando. A diferença que existe do trader profissional para o amador não é que o trader profissional acerta mais. Sabia? Tu já me contou sobre isso. Qual que tu acha que é a diferença do amador, do sardinha, do cara que perde dinheiro pro cara que ganha dinheiro? Pra ganhar dinheiro, ele tem que ganhar mais quando ele ganha do que quando ele perde. Tipo, ele tem que perder menos quando ele perde e ganhar mais quando ele ganha. Isso é uma das coisas. Mas a outra, isso se chama expectativa matemática positiva, que eu abordei, inclusive, num dos vídeos, que é como a melhor lição que eu tive no mercado. Mas o mais importante, realmente, é consistência. É isso que diferencia o amador do profissional. Consistência no método empregado. Consistência no controle de risco. Consistência na estratégia aplicada. E é isso que eu vou tentar te ensinar nas próximas vezes que a gente vai conversando. Como obter consistência. O trader profissional vai errar trades. Várias e várias vezes o cara vai ser estopado. Várias e várias vezes o cara vai estar estopando. Isso não é errar. Estopar um trade no prejuízo não é errar um trade. Estopar um trade no prejuízo é seguir o método. Então, muitas e muitas vezes, nós vamos estopar um trade no prejuízo e isso não vai ser um erro técnico. Erro técnico seria não ter estopado. Erro técnico seria não ter estopado onde devia. Exato. Erro técnico seria ter pensado, mas se eu estopar aqui eu vou estar perdendo dinheiro. E daí o cara desliga o stop, ou abaixa o stop, ou retira o stop. E daí deixa o prejuízo dele correr muito. E ele não vai mais perder uma colherinha, ele vai perder uma piscina inteira de dinheiro. E aí é um erro. Então o trader profissional se preocupa em seguir um único método de forma sistemática, consistente, metódica e precisa. Semana que vem, nós vamos mostrar exatamente onde é o ponto em que o mercado faz aquele término da perna de baixa e inicia uma perna de alta para que a gente possa tomar as posições. Ok? Pessoal, se vocês curtiram, deem um like aí, compartilhem com os amigos de vocês. Essa é a parte 1, a parte introdutória de como se tornar um trader profissional. Nos vemos em breve. Um abraço. Até mais.